O nosso ensino aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, ele é fundamentado essencialmente numa teoria muito robusta, embasada em evidência científica, mas majoritariamente o que a gente preza é pelo treino, é pela prática. A gente quer que os alunos venham para cá e treinem muito de fato, tá? O nosso objetivo no futuro é que muitos dos bons cirurgiões do Brasil tenham passado por aqui, tenham sido formados por nós e tenham uma posição de destaque dentro do mercado. Associando a aula teórica, o treinamento prático dentro do laboratório, as aulas com animais vivos que a gente faz junto com os alunos e a vivência hospitalar, o aluno consegue uma formação completa desde a sua base até o final da sua cirurgia. Olá, muito prazer. Eu sou Gislaine Martins, médica veterinária e cirurgiã de pequenos animais. Trabalho hoje aqui na Anclivepa São Paulo como docente de cirurgia e como cirurgiã também aí nos hospitais públicos aqui da Anclivepa São Paulo, apenas com cirurgia de tecidos moles. E gostaria muito de agradecer ao convite da comissão organizadora para participar desse evento e para conversar um pouquinho com vocês a respeito do uso de grampeadores nas lobectomias pulmonares, um tema aí que está super em ascensão, um tema super atual com relação às cirurgias pulmonares, às cirurgias torácicas, e que eu acho que é muito bacana da gente trazer esse tema aqui para discussão, tá bom? Falando um pouquinho sobre as particularidades dessas cirurgias, desses procedimentos, a gente precisa lembrar, precisa considerar que as cirurgias torácicas por si só já são cirurgias que exigem da gente um certo conhecimento anatômico um pouco mais particular do que quando a gente está tratando de cirurgias abdominais, por exemplo. Isso porque, anatomicamente, o tórax ele está ali cercado, né, pela caixa torácica, então a gente tem um acesso mais restrito, não é uma localização, não é um acesso cirúrgico corriqueiro do dia a dia, então por conta disso, muitas vezes, algumas estruturas podem não nos ser tão familiar assim, então é um tipo de cirurgia que já nos exige uma curva de aprendizado um pouco maior, né? Considerando também que dentro do tórax, todas as vezes que a gente fala sobre as estruturas que estão ali localizadas dentro do tórax, a gente está falando de estruturas nobres, né? Ninguém ali é dispensável. Todo mundo que está cercado ali pela caixa torácica, sejam os vasos, os lobos pulmonares, o coração, todo mundo ali é considerado estrutura nobre, que exige da gente manipulação delicada, exige da gente o conhecimento específico da correlação entre as estruturas, da anatomia, a sintopia anatômica entre todas as estruturas ali existentes, né? Então essa caixa rígida que cerca as estruturas torácicas limitam pra gente bastante esse acesso. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu vou fazer um acesso torácico, quando eu vou fazer um procedimento torácico, eu preciso saber exatamente onde essa estrutura se localiza, porque o meu acesso precisa ser muito preciso. Eu tenho uma janela cirúrgica muito restrita para conseguir desempenhar os meus procedimentos necessários quando a gente considera ali a caixa torácica, tá? Além disso, a gente tem diferenças de profundidade das estruturas, não só com relação ao porte do nosso paciente, mas também com relação à raça, com relação à espécie. Então, se eu estou trabalhando com cães ou com gatos, então isso muda pra gente a profundidade, isso muda pra gente algumas vezes o espaço intercostal em que a gente vai trabalhar, vai atuar. Então, são detalhes que a gente precisa trazer à tona toda vez que a gente fala aí de procedimentos torácicos. Tá? Os materiais que a gente trabalha para poder fazer essas cirurgias torácicas também são bastante específicos, né? Então, exige da gente ali um conhecimento e uma aquisição de materiais vasculares, materiais mais longos, materiais atraumáticos, que possibilitam uma manipulação mais delicada de estruturas nobres. Exige da gente também uma equipe mais bem preparada e muitas vezes uma equipe maior, né? Não é raro nós precisarmos de 3, 4 cirurgiões, 2 anestesistas, todos atuando ao mesmo tempo, dependendo da complexidade do procedimento torácico em questão. E por conta de todas essas variáveis, né, de todas essas questões que a gente tem envolvido numa cirurgia torácica, o custo desses procedimentos podem ser mais elevados
do que uma cirurgia de abdômen, por exemplo, tá? Então, por vezes, a gente precisa considerar o custo de execução da cirurgia no momento de fazer uma programação de um procedimento para um paciente. Então, falando um pouquinho aí sobre os materiais, né, apenas para citar alguns, né, os afastadores autoestáticos que a gente utiliza são muitas vezes específicos ali para o uso torácico, como os finoquetos, que são aí o mais comum deles que a gente atua no dia a dia, as pinças Satinsky, as pinças DeBake, são pinças próprias para manipulação de tecidos delicados, próprios para manipulação de vasos. Então, a caixa cirúrgica torácica, ela é específica para esse tipo de procedimento, porque a gente precisa, muitas vezes, ter uma manipulação muito mais delicada dessas estruturas. E aí começa, né, quando a gente vai falar de cirurgias torácicas, mais especificamente sobre cirurgias pulmonares, tem um detalhe que é muito básico com relação às lobectomias, mas que a gente precisa se atentar com relação a isso. Quando a gente considera a área em que os lobos pulmonares ocupam ali no tórax, então a gente pode olhar aqui nessa imagem, né? Se fizermos uma ressecção ali de pele e de musculatura de toda a lateral do tórax, a partir do diafragma, os lobos pulmonares, eles ocupam praticamente toda a extensão aqui da caixa torácica, né? Então, quando a gente considera desde ali da extremidade cranial até o final caudal ali, o bordo caudal do último lobo pulmonar, quando a gente acessa ali um espaço intercostal, a primeira coisa que a gente vê, então, são os lobos pulmonares. Eles têm uma área ali bastante grande e eles estão geralmente recobrindo as outras estruturas do tórax. Então, recobrindo os grandes vasos, recobrindo o coração. E isso dos dois lados, né? Tanto os lobos direitos quanto esquerdos, eles recobrem ali toda a área da caixa torácica. No entanto, quando a gente considera aí os dois lados, né, os dois hemitórax, existe diferença com relação à divisão desses lobos. Então, só relembrando aí um pouquinho da anatomia, a gente precisa se recordar que no lado esquerdo eu tenho dois lobos pulmonares, sendo que o lobo cranial, ele é bisulcado, ele tem aqui uma divisão separando em lobo cranial, porção cranial e lobo cranial, porção caudal, mas essas duas estruturas, elas na verdade fazem parte do mesmo lobo pulmonar. Por outro lado, aqui do lado direito nós temos três lobos pulmonares principais, então o cranial, o médio e o caudal, e aqui, né, contemplado aqui por essa linha tracejada, a gente tem o que é chamado de lobo acessório. Tá? É um lobo menor que está localizado mais ou menos ali na linha média, né, próximo à região de mediastino e que está ligeiramente deslocado para o hemitórax esquerdo, mas a sua origem é lá do lado direito. Por que é importante a gente saber isso? Porque apesar dos lobos pulmonares contemplarem ali, como eu disse, toda a extensão do hemitórax, a origem desses lobos, ou seja, a origem bronquial desses lobos pulmonares, elas têm localizações muito específicas e elas estão relativamente próximas umas das outras. E esta é a razão pela qual o lobo esquerdo cranial, ele é na verdade um único lobo dividido em porção cranial e porção caudal, porque ele na verdade recebe um único brônquio. Então, por conta disso, a gente considera que é um único lobo pulmonar. Da mesma forma que o lobo caudal esquerdo também recebe aqui, né, um único brônquio. E lá do lado direito, ao contrário, nós temos aqui três brônquios que vão originar os três diferentes lobos pulmonares. E aí, um quarto aqui, né, uma tributária aqui deste brônquio que vai originar aqui o lobo acessório, tá? E isso é importante porque, independentemente da localização, por exemplo, da lesão num lobo ou então numa formação de um lobo pulmonar, a área, né, a região de acesso para poder fazer essa lobectomia, ela é sempre a mesma, tá? Então, nós temos aí já tabelas que já estão muito bem estabelecidas na literatura, que nos dizem quais são os acessos torácicos que a gente utiliza para poder fazer lobectomias pulmonares, que nos dizem que do lado esquerdo e do lado direito, para acessar, por exemplo, o lobo cranial do pulmão, a gente pode utilizar ali o acesso intercostal entre o quarto ou quinto
espaço intercostal, seja no direito, seja no esquerdo. Por outro lado, o lobo médio e acessório, que pertencem ao hemitórax direito, vejam só, ele não tem acesso pela linha esquerda aqui, pelo hemitórax esquerdo, apenas pelo direito. E é interessante a gente se atentar a isso, porque se a gente acessar o lado esquerdo do tórax, eu consigo visualizar parte do lobo acessório. Porém, a lobectomia deste lobo, ela não é feita pelo lado esquerdo, ela é feita pelo lado direito porque a sua inserção pertence ao hemitórax direito. E por fim, os lobos caudais são feitos pelo espaço intercostal entre o quinto e o sexto, preferencialmente ali no quinto espaço, seja para o lobo direito, seja para o lobo esquerdo. Tá? Então, a gente precisa se atentar a esses detalhes, porque muitas vezes quando a gente olha ali, por exemplo, num exame radiográfico, numa tomografia, o exame nos diz a posição que essa formação está ocupando, por exemplo, nos dizendo que está na altura do 7º espaço intercostal, do 8º espaço intercostal, por exemplo. Mas, na verdade, o nosso acesso cirúrgico não vai ser onde está a formação, e sim onde está a origem desse lobo, para poder fazer a ressecção dos brônquios e dos vasos que nutrem este lobo pulmonar. Então aqui só uma imagem ilustrativa para a gente entender um pouquinho, né? Quando a gente, se pudesse olhar, por exemplo, através de uma esternotomia mediana, a gente consegue ver então que esse lobo acessório, ele consegue, né? A gente consegue ter uma visualização em ambos hemitórax, mas o que a gente tem que considerar, na verdade, é a inserção. Precisa considerar onde está o brônquio que pertence a este lobo. E quais são as razões, né? Quais são os motivos pelos quais a gente lança a mão das lobectomias pulmonares, sejam elas parciais, sejam elas totais? As neoplasias, né, as neoformações com certeza estão aí na nossa grande casuística, né? A maior parte dos procedimentos, as intercorrências que a gente tem pulmonares são devido a neoplasias, né? Quando a gente considera formações primárias em lobos pulmonares. Os traumas também, né, em cães, em gatos, a gente tem aí uma recorrência aí, né, uma intercorrência grande de traumas e em menor número, né, em menor incidência, as torções de lobos pulmonares. Apesar de já estar também bem descrita, não é tão presente assim na nossa rotina cirúrgica, tá? Então, as neoplasias, né, então principalmente aí as formações primárias de lobos pulmonares, né? A gente sabe que as lesões metastáticas elas têm aí as suas limitações de indicação, mas quando a gente considera aí formações grandes, formações únicas, elas têm sim a indicação de ressecção deste lobo pulmonar que está sendo acometido. Os traumas torácicos também, né? Então, traumas pérfuro-cortantes, traumas por mordeduras, acidentes automobilísticos. Então, muitas vezes a gente tem aí traumas de tórax aberto ou não, mas que a gente pode ter o acometimento aí de lobos pulmonares por corpos estranhos, por perfurações, por bala, enfim, né? Então, a gente tem aí sem números de traumas que podem acometer lobos pulmonares. Muitas vezes a gente pode ter traumas lacerantes onde tem exposição, né, tem a evisceração de alguns lobos pulmonares, e isso sempre são situações aí emergenciais que chegam pra gente na rotina cirúrgica, e aí nos exige não só identificação de qual é o lobo pulmonar acometido, como estabilização do paciente como um todo e, além de tudo, avaliar a viabilidade desse lobo, né? Se é possível manter esse lobo pulmonar, preservar esse lobo pulmonar, ou se o ideal seria fazer a ressecção dessa estrutura no sentido de preservar ali a sobrevida desse paciente, tá? E aí, quando a gente considera as lobectomias pulmonares, a forma mais tradicional e conhecida que a gente tem é a forma de suturas e ligaduras, né? Sejam de lobectomias parciais, então existem técnicas muito bem descritas, né? Onde a gente faz a ressecção parcial e existem alguns padrões de sutura que são descritos para fazer essas lobectomias pulmonares através de sutura. Normalmente isso envolve mais do que uma camada de sutura e envolve também padrões de sutura que se interpõem. Isso porque a gente precisa garantir
que não vai haver extravasamento de ar desses lobos, tá? Então, além do padrão de sutura precisar ser muito bem justaposto, exige também do cirurgião uma manipulação muito delicada, exige uma agulha bastante delicada, né? Então, por exemplo, agulhas trifacetadas não são indicadas para esse tipo de procedimento, porque quando a gente faz a passada da agulha, elas acabam lesionando o parênquima pulmonar em todas as faces, então a gente vai ter extravasamento de ar, né, onde a gente passou ali com a agulha. Então, exige não só bastante treinamento, no sentido de não fazer o arrasto com a lateral com a mão, né? Precisa ter um movimento bastante firme por parte do cirurgião, como também o uso de material adequado, de fio adequado, de agulhas bastante delicadas, para que se tenha um sucesso nesse tipo de procedimento. A outra forma, então, de fazer lobectomias parciais é fazendo uso de grampeadores. Então, ele substitui aquelas camadas de fio, né, as camadas que a gente faria com a sutura. O grampeador, ele faz, então, o disparo dos grampos ali em algumas camadas, fazendo, então, a aerostasia, fazendo o colabamento aí desse lobo pulmonar, fazendo com que a gente não tenha extravasamento de ar, tá? E também as lobectomias pulmonares totais. Da mesma forma, é possível fazer esse procedimento lançando mão de ligaduras, tanto dos vasos que nutrem esse lobo pulmonar, como também ali do brônquio principal, né? E mais uma vez, isso exige que se seja feita mais do que um padrão, mais do que uma camada de sutura para garantir que não haja extravasamento de ar através dessa estrutura que é cartilaginosa, né? É uma estrutura que nos exige ali uma sutura um pouco mais firme para que ela seja um pouco mais segura. Então, normalmente é feito uma linha de sutura aqui abaixo de uma pinça vascular e depois um padrão simples contínuo, por exemplo, fazendo o fechamento terminal aqui deste brônquio, tá? E da mesma forma, é possível fazer a lobectomia pulmonar fazendo o uso de grampeadores, e é esse exemplo aqui que a gente vai discutir um pouquinho, tá bom? Então, o que seria, né? O que é, na verdade, o uso de grampeadores para a realização de lobectomias pulmonares? Nada mais é do que a realização de uma forma mecânica de sutura. Não deixa de ser uma sutura, mas com o uso de grampos, né? Com o uso de pequenas estruturas metálicas que vão substituir a sutura manual com fios de sutura, sejam eles absorvíveis ou não. E aí, gente, é importante a gente salientar que, apesar de todas as vezes que a gente está diante de uma alternativa mais moderna de fazer um procedimento cirúrgico, a gente fica com aquela sensação de que é a resolução de todos os nossos problemas. E quando, na verdade, gente, o uso dos grampeadores, ele é sim um facilitador, ele é um adjuvante ali que veio para trazer um pouco mais de melhorias no sentido de facilitar o procedimento, mas ele não substitui a expertise e as atribuições do cirurgião no transoperatório. O que isso quer dizer? A avaliação da viabilidade do lobo. Então, por exemplo, naquele caso daquele paciente que tinha uma exposição de lobo pulmonar, só quem pode fazer a avaliação se aquele lobo é viável ou não, se o ideal é preservá-lo ou ressecá-lo, quem faz tudo isso ainda é o cirurgião. O grampeador, ele é apenas um facilitador do procedimento. Então é importante que o cirurgião, a equipe, não perca o feeling, não perca ali a sensação, né, de palpação, de manipulação dos tecidos, para saber se realmente existe a indicação de grampeadores ou não, se está segura a sua aplicação, se está realmente, se a aerostasia foi bem estabelecida ou não. Então, tudo isso ainda é parte de atribuição do cirurgião, tá? E é claro, isso exige, né, da equipe um investimento maior de equipamentos. É claro que, dependendo aí da rotina cirúrgica, esse equipamento ele se paga, né, ele acaba fazendo sentido ali para aquela rotina, mas é um investimento, né, precisa levar isso em consideração, o custo-benefício do uso desse tipo de equipamento durante um procedimento, tá?
Nas lobectomias pulmonares, existem dois tipos principais aí de grampeadores que são utilizados, que são descritos nos procedimentos, tá? Um deles é o que a gente chama de grampeador TA, tá? São os lineares TA, que nada mais são do que essa pistola, né? Ele é em formato aqui de uma pistola, e ele tem um cartucho que é inserido, né? Esses cartuchos aqui são recarregáveis. Esse equipamento, ele é passível de reesterilização, né? Então, existe aí também toda uma discussão acima da forma como se reesteriliza esse tipo de equipamento, porque hoje uma das principais formas de reesterilização é através de óxido de etileno, que é um tipo de esterilização que tem caído bastante em desuso, mas existe aí grampeadores que são descartáveis e existe a possibilidade, existem alguns tipos que são passíveis de reesterilização, tá ok? E aí os cartuchos são comprados aí e eles são disponíveis no mercado em diferentes de tamanhos tanto de altura quanto de largura. E a gente identifica esses diferentes tipos aqui de cartuchos de grampo através das cores, tá? Então a gente, quando tá tudo embaladinho, a gente sabe mais ou menos os tamanhos, qual é o tipo de cartucho que vai para qual grampeador através das cores, tá bom? Então, a gente tem desde o de 30 até o de 100 milímetros, né? Desde os mais delicadinhos até aqueles grampeadores que são mais potentes, vai desde 1 a 2 milímetros. E também tem diferenças nas quantidades de fileiras de grampos que serão disparados. De forma geral, aqueles que têm 3 fileiras intercaladas de grampos são os que a gente utiliza quando tem vasos importantes envolvidos na estrutura, como é o caso dos lobos pulmonares. Então a gente tem as artérias, tem veias que têm um calibre importante e que precisam de uma hemostasia bastante segura. Então a gente acaba utilizando aí os grampeadores que têm 3 fileiras intercaladas de grampos, tá? Além do pulmão, a gente também pode lançar mão desse grampeador para fígado, para estômago, para intestinos, mas para ali, para os lobos pulmonares, é uma alternativa bastante interessante, tá bom? Então, normalmente, quando a gente vai fazer a compra desses equipamentos, né, trouxe aqui duas marcas que disponibilizam esses grampeadores pra gente, existem outras no mercado, mas acho que as que têm um maior número, uma gama maior aí de disponibilidade são essas duas. E aí a gente consegue aqui avaliar, né, tanto a quantidade de grampos intercalados que eles dispõem, quanto o tamanho, as dimensões, tanto de altura quanto de largura desses grampos. E com isso a gente consegue fazer a escolha dos grampos que mais se adequam para a nossa necessidade, tá? O ideal é que a gente tenha aí uma quantidade, uma variedade já em estoque no centro cirúrgico, porque de repente ali durante a avaliação você consegue trocar ali os cartuchos que mais te interessam, que mais se adequam para a sua necessidade. Um outro tipo de grampeador que também é indicado, que é disponível e que tem aplicação para lobectomias pulmonares são os que a gente chama de GIA, são os lineares GIA, que nada mais são do que essa estrutura, né? São esses grampeadores que são mais retos, mais lineares, mas que eles têm uma função a mais, que além de grampear, eles também são combinados com a função de corte, tá? Então, além de eles fazerem o colabamento, também pode fazer a função de corte. Esses grampeadores, eles acabam sendo mais utilizados, eles têm uma aplicação bastante grande para alças intestinais, principalmente na medicina, isso porque a gente não tem aí uma grande variação do tamanho desses grampeadores, então dependendo aí do tamanho do nosso paciente, ele acaba não cabendo, né, nas alças intestinais dos nossos pacientes cães e gatos, mas também é possível fazer aí lobectomias pulmonares com ele, tá? Não é tão comum quanto o TA, mas também tem a descrição do uso desses grampeadores para lobos pulmonares, tá bom? Então, é interessante, né, que o procedimento, né, quando a gente faz uso de um equipamento além do que já estava sendo ali utilizado no procedimento, se possível é interessante que haja um cirurgião apenas para manipular esse equipamento, apenas para manipular o grampeador. Isso porque é uma estrutura bastante grande, então você tem que tomar ali cuidado com a manipulação no sentido de não encostar, por exemplo, no fotóforo do cirurgião, né, não contaminar. Pensa que um dos cirurgiões vai estar ali manipulando o lobo pulmonar,
o outro cirurgião vai estar adequando ali, né, encaixando a ponta do grampeador exatamente na transição do lobo com o brônquio, e o terceiro cirurgião é o que é responsável por sustentar o equipamento e fazer o disparo ali dos grampos, tá? Então, a melhor forma de poder fazer esse procedimento é com 3 cirurgiões trabalhando ali em conjunto no procedimento, tá? Então, uma vez que a gente faz ali a exposição, né, do lobo pulmonar, isola ele das demais estruturas, tá? Então, consegue fazer ali o isolamento com as compressas. Então, geralmente os lobos pulmonares, quando você faz ali a abertura intercostal exatamente no ponto onde ele faz a inserção do brônquio, a gente consegue ter uma mobilidade relativamente grande ali, a gente consegue exteriorizar essa estrutura através do espaço intercostal, consegue isolar ele de uma forma bastante satisfatória, tá? E aí, dito isso, primeiramente a gente ali faz o teste, né, vê se ele realmente se encaixa, se ele contempla ali toda a extensão do lobo, a extensão do brônquio, se realmente os vasos vão estar ali dentro da área de grampeamento, se todo mundo tá ali seguro, tá? Então vejam que um dos cirurgiões sustenta o equipamento, o outro tá ali fazendo o teste, tá mais próximo, tem uma acuidade maior ali, mais próximo das estruturas mais delicadas. E aí, por fim, faz-se então o grampeamento em si, né? Faz o disparo dos grampos ali, de forma que a gente consiga fazer a separação, consiga fazer tanto a aerostasia quanto a hemostasia. Então, no mesmo disparo ali de 3 fileiras intercaladas de grampo, a gente consegue fazer então a parada ali, tanto da vascularização quanto do fluxo de ar, tá? E aí, uma vez que se faz o disparo, né, ele vai fazer ali, né, nesse caso a gente estava usando 3 grupos, né, de intercalados de grampo, 3 camadas intercaladas de grampo por conta dos vasos. E aí sempre, né, faz ali a conferência, vê se realmente ficou, né, bem coaptado, se nenhum vaso ficou fora da área ali contemplada. E aí esse é o aspecto final, tá? Então no aspecto final a gente tem então as 3 fileiras aqui de grampos intercalados que vão separar então, né, a porção aqui que estava acometida por uma neoformação na região mais aqui mais proximal do brônquio principal do lobo, tá? Então o aspecto fica bem satisfatório. E aí, por fim, a gente consegue fazer a ressecção bastante precisa, bastante segura deste lobo pulmonar, que nesse caso tinha uma neoformação, tá bom? E aí, gente, o que os trabalhos dizem com relação a isso, né? Quais têm sido os resultados? A verdade é que não existem grandes diferenças no sentido de garantia de aerostasia, principalmente, quando a gente compara, por exemplo, as suturas do uso de grampeadores, tá? A maioria desses testes é feito com lobos pulmonares de cadáveres, né? Então é estabelecido ali um fluxo de ar para saber se existe ou não patência ali, né? Se existe ainda alguma passagem de ar através dessas ligaduras. E a verdade é que não existe uma diferença estatística entre elas. É claro que, nesse caso, a gente está considerando cirurgiões experientes que fizeram o padrão de sutura da melhor forma possível, né? Tomando todos os cuidados, respeitando ali todas as orientações dos padrões de sutura, quando comparado ali com o uso de grampeadores, tá? Então, com relação à aerostasia, não existe grandes diferenças estatísticas, mas a grande diferença que se nota, que se tem mostrado através dos trabalhos, com certeza é com relação ao tempo cirúrgico, tá? Então, muito significativo a redução do tempo cirúrgico quando a gente considera o uso de grampeadores ao invés da sutura, seja para lobectomias parciais, seja para as lobectomias totais. Alguns trabalhos dizem redução de 30%, de até 40% do tempo cirúrgico quando a gente faz uso de grampeadores. Isso porque nos exige uma manipulação muito menor das estruturas,
ali, né, o procedimento ele é feito numa única etapa, então a gente não precisa primeiro ligar os vasos, fazer a ressecção, depois fazer ali, né, a ligadura dos brônquios. Então tudo é feito numa única etapa. Então o tempo cirúrgico se reduz drasticamente com o uso desse equipamento. E se a gente considerar que tempo cirúrgico é fator prognóstico para paciente, então o uso de grampeadores se faz aí bastante vantajoso quando considerado a outros tipos de sutura para as lobectomias, tá? Então, eu falei, com relação à aerostasia, a gente ainda não tem diferenças estatísticas, apesar de não existir muitos trabalhos ainda na veterinária acerca disso, tá? Então, a manipulação dos tecidos é muito menor. Se a gente considerar ali, eventualmente, alguma neoformação que seja oriunda de células que tenham características mais descamativas, isso é bastante relevante, né? A não manipulação excessiva desses tecidos. E a gente também precisa considerar que é um procedimento de fácil realização, né? A curva de aprendizado para poder manipular um grampeador, ela é bastante rápida, né? O treinamento da equipe é bastante tranquilo. E aí, mas a gente só precisa levar em consideração aí o custo de aquisição deste equipamento com relação à rotina cirúrgica, né? Se ele se justifica ali para este procedimento. Ainda assim, se a gente considerar uma cirurgia, né, uma lobectomia pulmonar de emergência, por exemplo, um paciente que está instável, chegou para a gente por conta de um trauma de tórax aberto, que precisou entrar em emergência na cirurgia, com certeza fazer o uso de um grampeador que vai reduzir esse tempo cirúrgico quase pela metade é um fator prognóstico que é interessante de ser levado em conta na nossa rotina cirúrgica. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham se interessado aí pelo assunto do uso dos grampeadores. Fica aqui o meu contato para quem quiser mandar mensagem, tirar dúvidas, falar sobre experiências pessoais, dizer o que pensa a respeito dos grampeadores. Vai ser um prazer conversar com vocês. Mais uma vez, obrigada à organização do evento pelo convite. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!